Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Hoje, no complemento, revisando, na verdade, a introdução deste assunto que estamos a trabalhar, que é a unificação da Itália e da Alemanha. O que é necessário saber nesse processo? Citamos aqui alguns tópicos importantes que serão desenvolvidos ao longo das nossas aulas e de todo o conteúdo. Sobre a unificação italiana, vamos abordar a repressão ao movimento, o ideal favorável à unificação, o processo tardio ao desenvolvimento industrial, o apoio da Itália à Prússia na guerra contra a Áustria, o processo de união entre vários reinos e, enfim, a unificação. Sobre a unificação alemã, citamos que a Alemanha é um Estado e nação, processo de unificação territorial, o governo do rei Guilherme I, o primeiro-ministro Otto von Bismarck, a fragmentação política e desenvolvimento industrial. Na terceira parte, a Guerra Franco-Prussiana, levando em consideração o nascimento do Reich alemão, a Guerra Civil na França, a Comuna de Paris, a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana. Então, alguns são desses pontos necessários que vamos trabalhar durante as nossas leituras, atividades. Então, a unificação italiana e a unificação alemã teve a repressão aos movimentos revolucionários de 1848, articulada pelos setores reacionários, tanto da Áustria quanto da Prússia e dos estados da Península Itálica. Esmagou temporariamente as manifestações a favor das unificações da Itália e da Alemanha. Sobre a unificação italiana. No século XIX, a maior parte dos territórios europeus já eram Estado-nação. Muitos estavam já nesse processo de unificação. Ou seja, vários países se tornaram unificados. Mas a Itália e a Alemanha, porém, não tinham seu território unificado, o que prejudicava os interesses econômicos da burguesia destas regiões. Então, muitos países já se tornavam, mais desenvolvidos, já estavam no processo de unificação, enquanto a Itália e a Alemanha, que também já era bastante desenvolvida, mas mesmo assim elas não eram ainda unificadas. Então, ao processo da unificação da Itália, foi um processo de união entre os vários reinos que compõem a Península Itálica. Após a expulsão dos austríacos que ocorreu na segunda metade do século XIX e terminou em 1871. Com isto, os reinos passaram a formar um só país. O processo tardio resultou no atraso do desenvolvimento industrial italiano e na corrida para a ocupação do território na África. Apesar de terem fracassado, os movimentos pela unificação da Itália em 1848 criaram na população um ideal favorável à unificação. Então, esse foi o primeiro processo da unificação italiana, como decorreu ao longo do tempo e como ela conseguiu se tornar unificada a um só país, um país único. Nessa segunda parte, vamos falar agora sobre a unificação da Alemanha, o que foi esse processo. Foi um processo de unificação territorial que levou ao surgimento da Alemanha como um Estado-nação durante a segunda metade do século XIX. Esse processo foi conduzido pelo Reino da Prússia, que nessa época era liderado pelo rei Guilherme I e pelo primeiro-ministro Otto von Bismarck. Essa unificação territorial decorreu da modernização da economia e da industrialização da Prússia, que era a mais rica da Confederação Germânica. Por fim, esse processo só foi possível com o enfrentamento das nações vizinhas, o que permitiu aos prussianos conquistar e anexar os territórios que formariam a Alemanha atual. Então, essa foi uma das partes, inicial, falando sobre o processo de unificação alemã e o surgimento justamente do Estado-nação.
A fragmentação política era vista como um obstáculo. Por quê? Ao avanço do desenvolvimento industrial dos estados germânicos, para a indústria, a unificação significava um mercado de grandes dimensões, capaz de sustentar seu desenvolvimento e de garantir a proteção governamental contra a concorrência inglesa. Alguns setores da aristocracia sonhavam com a construção de um poderoso império alemão, governado por uma casa imperial forte. Outros setores, no entanto, temiam perder seus poderes locais no caso de uma unificação. Então, a luta pela unificação não foi fácil, foi frustrada muitas vezes. A tentativa de unificação pela Revolução era bastante visível, mas que sofria alguns impedimentos, mas seguiram justamente com esse processo. E caracterizou-se, ao longo do tempo, com uma grande fragmentação política e de avanço desenvolvimento industrial, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o desenvolvimento da nossa introdução. Vamos continuar desenvolvendo nessa mesma linha, de conteúdo sobre a unificação da Itália e da Alemanha. Ok? Façam suas leituras, as atividades e seguimos com as nossas aulas nas próximas que virão. Ok? Um abraço e estude.